acho que esse é o meu papel, né? De conectar o partido para fora, né? De dialogar, de construir pontes, né? E de derrubar muros. Então, quem é Thiago Paraíba? E aí acho que a melhor definição que eu poderia dar dentro de uma música para mim, quem é Thiago? Thiago, ele é um negro drama. Assim, acho que quem já escutou o Negro Drama sabe do que eu estou falando, assim, né? Eu sou uma pessoa que carrega consigo a partir da ótica da sociedade, todos os estereótipos de um negro drama, né? Que vive seus altos e baixos, né? Que ao longo da sua história pessoal teve poucas oportunidades, mas se agarrou às oportunidades que teve. O negro drama, ele é um sobrevivente, né? Então, acho que para mim, a maior definição, eu sou um homem negro, pai de 2 crianças, formado nas escadarias do Alto José do Pinho, né, nos becos e vielas, brincando, né, nesses espaços, lidando com todo tipo de violência e sobrevivendo a todas elas, e fugindo também de todas as oportunidades fáceis. Então, esse é Thiago, assim, Thiago é um negro drama. Então, meu primeiro contato com a política, eu poderia descrever de 2 formas, assim, de forma mais da política na dinâmica real, né, de se organizar enquanto cidadão e de forma mais institucionalizada. De forma da dinâmica real, assim, da vida, acho que foi no início dos anos 2000, a partir do teatro na comunidade, né, a partir do grupo Poeses, e em seguida com a Teatro José do Pinho. Então, o teatro, ele me deu foi que abriu minha capacidade para o senso crítico. E, inclusive, pensar em questões sociais, né? Essa ideia de se identificar, ao mesmo tempo ali eu já estava me identificando quanto um jovem negro, um jovem pobre, e algumas questões dessas eram tratadas a partir do teatro, a partir da técnica de teatro do oprimido, a ter um contato direto com a política, né? E depois, de forma mais institucional, no movimento estudantil, né? Quando eu entro na Universidade de Pernambuco, na UPE, e conheci o movimento estudantil. Então, fui presidente de centro acadêmico, depois fui tesoureiro do diretório acadêmico, cheguei à coordenação geral do diretório central dos estudantes. Então, foi através do movimento estudantil que eu conheci a política mais institucionalizada, conheci como se organizavam os partidos, enfim, as juventudes, né, partidárias. Então, esse foi meu segundo contato com a política. Então, o Thiago Família e o Thiago Político, ele passa pelo Thiago Família porque o meu discurso ele não pode ser diferente da minha prática. E a prática de um sujeito revolucionário, ela começa dentro de casa, né? Então, o dia a dia do Thiago Família, essa eterna aprendizagem, né, da relação familiar, da relação com a companheira, enfim, ela é a materialização do discurso do Thiago Político. Porque não adianta eu chegar para fora, posso fazer 1000 discursos, se dentro do meu próprio seio familiar ele não se reproduz, ele é vazio. Como eu disse, eu sou um homem negro criado por uma perspectiva, né? Fui criado sem aprender, minha mãe não me ensinou a cozinhar, porque isso não era coisa para homem, para ela, enfim, tal, não lavava um prato. Então, hoje lavar um prato, saber fazer a própria comida, varrer uma casa, trocar uma criança, isso não é ajudar, né? Isso é fazer o seu papel. Então essa prática de mudança de consciência, ela é o primeiro estágio para mim de uma revolução interna, para de fato poder falar de uma revolução onde a gente também luta, né, principalmente por essa questão da perspectiva de uma revolução cultural, né? Então é uma conexão direta entre o sujeito família e o sujeito político. Perguntar que futuro eu quero para os meus filhos é um debate muito de projeção, né? E às vezes nessas perguntas a gente
projeta nossas angústias, né, e desejos do que a gente queria ser, às vezes, no outro. E geralmente isso recai sobre os filhos, né? E aí eu quero que o futuro deles seja o que eles quiserem, que eles tenham a permissão e a possibilidade de ser o que quiser ser. Mas que eles possam minimamente, numa perspectiva geral, que eles possam, o futuro que eu quero para eles é que eles possam ser seres livres, né? Livres de fato. E aí, nisso passa a questão da luta política, né? De deixar um mundo melhor para eles, né? Lutar pela igualdade, né? Que são duas crianças filhas de pais negros, né? Então carrega já consigo a perspectiva de ser um alvo, né? Um alvo do Estado, um alvo do racismo e de todas as mazelas que isso representa. A mesma que a perspectiva do Martin Luther King, né? Se eu tenho um sonho é que o mundo seja melhor para eles. Então, minha maior motivação para militar está baseada na perspectiva de uma mudança real, né? De sociedade, né? Quando me descubro nesses espaços, né? Como um jovem negro, um jovem pobre, né? Periférico e começa a observar as contradições, né, da sociedade, isso me impulsionou a me organizar e a militar para lutar de fato por um mundo melhor. E hoje eu tenho outros elementos para além, né, que vão para além dessa juventude, que foram trazidos com o tempo e com o processo de crescimento, de maturidade, que é meus filhos, né? Assim, acho que Miguel e Odara hoje também são elementos centrais desse impulso de querer me movimentar por a mudança de um mundo melhor. Para que eu possa, de fato, junto com meus companheiros e companheiras, deixar um mundo melhor para a próxima geração. Então, enquanto homem preto, pobre, periférico, e agora presidente do PSOL Pernambuco, eu vejo isso de forma muito incomum. Não que não houvesse outras pessoas negras que estiveram nesse espaço, mas falando de mim mesmo, assim, né? Primeiro porque eu sempre fui uma pessoa muito, digamos, dos bastidores, né? Não de... Essa ideia de estar em um espaço público, né, ela nunca foi por mim, algo desejado. Isso acho que é a primeira questão. Então, é muito comum, de forma pessoal, estar nesse espaço para mim. Segundo, acho que estar nesse espaço também representa muito do que foi a minha história de vida, aquilo que eu já pontuei, né? Assim, ser um sobrevivente, aprender no dia a dia, né? Materializar em mim a ideia de resiliência, se adaptar, mas sem perder de forma alguma a sua firmeza, seus princípios, enfim. E a capacidade de ouvir, eu acho que é uma coisa que eu aprendi nos últimos anos. Todo mundo quer sempre falar, né? Principalmente na política, todo mundo quer falar e ser ouvido. Eu acho que a capacidade de ouvir, né, e a partir dessa escuta conseguir construir sínteses, né, conjunta, de forma coletiva, permitiu que hoje eu estivesse nesse espaço. O que é que os militantes do PSOL podem esperar de mim como presidente? Então pode esperar um presidente à altura dos desafios que a militância espera, assim, né? Porque me vejo como eles, um militante que também sonha com um partido forte, com um partido que possa, de fato, se estabelecer como alternativa na luta pela construção de uma sociedade socialista, enfim. Então, acho que isso é o que podem esperar, de fato, assim, né? Que é um militante que tem compromisso com a luta socialista. Falando para fora, né, do que a sociedade pode esperar
de mim, né, no papel dessa presidência do PSOL Pernambuco, de cada vez mais dialogar, né, para fora dos muros do PSOL, dialogar cada vez mais com os movimentos sociais, com os outros partidos de esquerda, né, de abrir o partido para as consultas populares, né, enfim, para ouvir, né, o nosso povo, principalmente aqui em Pernambuco. Acho que meu papel nesse sentido é ajudar, né, junto com o conjunto da militância, o pessoal se apresentar cada vez mais como uma alternativa, mas uma alternativa que ouve, né, que dialoga, que constrói conjuntamente, né, nada, digamos, é autossuficiente. Então, acho que esse é o meu papel, né, de conectar o partido para fora, né, de dialogar, de construir pontes, né, e de derrubar muros. Então, filiar-se hoje ao PSOL é uma maneira de você contribuir, né, na luta, principalmente de uma luta por uma sociedade mais justa e melhor, e também é uma maneira de organizar essa revolta. O PSOL, ele cabe à organização das revoltas que todo mundo vem tendo nesse último período, principalmente no atual contexto, né? É revoltante você chegar no mercado e ver os preços das coisas como estão, ver como o debate, né, da pandemia está sendo tratado, enfim. Então o PSOL cabe essa luta. Se você pegar, a bancada do PSOL é a bancada mais atuante do Congresso. Nossos deputados, nossos vereadores, enfim. Se pegar a Prefeitura de Belém do Edmilson, né, dado um exemplo no combate, né, à pandemia. Então, o PSOL é esse espaço, né, que vem amadurecendo, vem crescendo e que vem demonstrando que é possível a gente organizar a nossa luta, mesmo em espaços contraditórios como o parlamento, como estar no poder executivo, enfim, mas sem perder o horizonte da Revolução Socialista. Então, quem quiser organizar a sua luta, filie-se ao PSOL.